A TV Esporte Osasco acompanhou a final da Copa das Confederações aqui no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, e foi um chocolate, hein, Nelson Júnior, nessa bela vitória da seleção brasileira sobre a Espanha. Acho que nem o mais otimista torcedor brasileiro, na realidade, esperava uma vitória tão elástica, tão larga assim sobre a Espanha, né? E muda muito rápido, né? Futebol é isso, né? Uma das coisas mais legais do futebol é você ter uma situação em pouco tempo ela mudar. Foi o que aconteceu com a seleção brasileira. Em menos de 15 dias você tem uma situação totalmente diferente e uma confiança. E já chegou nesse jogo com essa confiança, né? Uma Espanha que não era tão favorita antes da bola rolar diante das atuações da seleção brasileira, que provou, como eu disse anteriormente, que o problema era coletivo, né? Não era individual, não era uma peça ou outra. E o técnico Luiz Felipe Scolari teve esse tempo para treinar, teve esse tempo para montar um grupo montado anteriormente com críticas, porque alguns nomes ficaram de fora, como o caso do Ronaldinho Gaúcho, e quando esteve em campo com aquilo que se esperava, um time ofensivo com cara de seleção brasileira, correspondeu. E foi igualzinho que fez o Luiz Felipe Scolari, não mudou a sua característica no último jogo contra a Espanha, colocando o time para frente, colocando o time com os mesmos 3 atacantes e praticamente uma atuação impecável de toda a seleção brasileira, tendo o Neymar como protagonista, que sai dessa Copa das Confederações como vencedor do melhor jogador em campo e realmente como jogador que deve brilhar e deve carregar esse time rumo ao hexacampeonato tão esperado para a Copa do Mundo. Uma Copa das Confederações que nós acompanhamos, né, Guilherme Maia, que de uma forma geral aqui no Rio de Janeiro correspondeu, nós até surpresos, podemos falar assim, em diversos itens, não só no que se diz a futebol. Copa das Confederações no Rio de Janeiro teve uma organização legal e em meio de tantas manifestações, né? Em pouco tempo, não que se diz a religião, mas no que se diz a protesto, o país virou um país protestante, né? Mas o Rio de Janeiro conseguiu dar um exemplo do que se diz também a futebol e a que se diz a organização para todo mundo numa bela organização nesta Copa das Confederações, que saímos contentes, né, Guilherme Maia, com toda a cobertura da TV Esporte Osasco e também sendo coroados com o título da seleção brasileira. É verdade, quem não saiu contente foi a Espanha, que coisa, atual campeão mundial e que perdeu pelo placar de 3-0, um placar totalmente inesperado para os espanhóis que não jogaram absolutamente nada nessa final. E é isso, com essas imagens do torcedor saindo contente aqui do estádio do Maracanã, que nós terminamos mais uma cobertura da Copa das Confederações aqui na TV Esporte Osasco. Estivemos durante todos os dias de competições aqui no Rio de Janeiro com você acompanhando a seleção brasileira que sai vencedora deste campeonato. TV Esporte Osasco na Copa das Confederações.